Nesse vídeo vamos trazer uma novidade sobre Hulk. Tem essa notícia, se ele vai ficar, se ele vai sair. Tem novidade, assista até o final. Vamos falar sobre Maicon e sobre o Lucas Assad. Tem notícias sobre todos eles, então assista até o final. Já deixa o like, gente. O like é muito importante, então curte o vídeo, inscreva-se, tá? Quem puder hypar também o vídeo aí, pô, ajuda demais. Tamo junto, mas o like ajuda muito. Então já chega curtindo pro YouTube indicar aí pros inscritos. Obrigado. Bom, então bora começar falando sobre o Maicon. Tá aí a informação. Corinthians volta a oferecer 3 anos de contrato a Maicon para comprá-lo do Shakhtar Donetsk. O Timão igualou a proposta do Atlético, agora a decisão está nas mãos do clube ucraniano. Ano passado, o antigo diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, encaminhou um acordo para um contrato de 3 anos. Agora, em 2026, o novo diretor, Marcelo Paz, tentou reduzir para 2 anos. O Shakhtar topa liberar Maicon sem custos e mantendo 50% dos direitos econômicos aí do volante, mas insiste que o contrato seja de 3 anos. O Atlético entrou na briga e ofereceu o tempo de contrato que o Shakhtar deseja. Com isso, o Corinthians decidiu igualar a informação aqui do GE Globo. Tá aqui os jornalistas, né? Tá aí o Maicon. Tem mais informação. Tá aí, ó. O pessoal do canal Eu Acredito, o Adson. Atlético enviou proposta para ter Maicon, já o Shakhtar prometeu responder ainda nessa segunda. Existe confiança para um desfecho positivo. Nos bastidores, Marcelo Paz tenta a última cartada no Corinthians. Dorival Júnior não quer perder o atleta, tá? Tá aí o jogador com a camisa do Galo, hein? Vai ficar bom ou não? E por fim, o nosso querido Marco Geves trouxe aí, ó. Atenção, apesar do Corinthians tentar refazer a proposta, o Shakhtar avançou com o Galo na negociação por Maicon. O clube mineiro está na frente pela contratação, o staff do jogador já se movimenta para a vinda a Belo Horizonte nos próximos dias. Então vamos aguardar. Segundo o Geves, o Maicon estaria mais propenso a vir para o Galo, mas a gente tem que lembrar que o Corinthians é o clube onde ele jogou por um bom tempo, está bem ambientado, e para o Shakhtar, ele ir para o Corinthians, está tudo certo. Vai depender muito, até as informações que eu tenho visto aí, algumas outras informações, vai depender também muito aí do staff do jogador, né, do próprio jogador, que o Shakhtar emprestar para o Corinthians 3 anos ou para o Atlético, acredito que não faça tanta diferença. Então vamos aguardar, até porque no Corinthians ele é titular, o Dorival Júnior conta com ele, é capitão do time. Então vamos aguardar aí se ele vai para o Galo ou para o Corinthians. Já falei sobre ele, se seria uma boa ou não, no vídeo de ontem. Acompanhe, porque aqui é notícia, meu amigo. Então vamos mudar, vamos falar do Lucas Assad, esse meia aí habilidoso. Vamos falar dele porque tem informação quente. Bom, pessoal, vamos para a notícia aí, ó, do Lucas Assad, né? Esse meia de 21 anos, 1,72, avaliado em 3 milhões de euros aí, está na Universidade do Chile, tem mais 1 ano de contrato apenas. E aí o Marco Geves trouxe uma outra informação aí importante, ó. Lucas Assad está amadurecendo, mas ainda não está fechado. Chances do negócio ser concretizado nos próximos dias existe. Staff vê com muitos bons olhos uma vinda para o Galo. Clube tenta destravar o negócio com a Laú. Então, tá aí a informação. O Atlético tem interesse, o Atlético estaria, então, segundo o Geves, negociando para trazer o Lucas Assad. Inclusive, eu vi um vídeo, eu não vou passar aqui, porque conta de direito de imagem, mas o time dele, né, teve a reapresentação hoje, e ele ali no carro, os repórteres pararam ali, perguntaram sobre o interesse do Atlético, e ele falou, olha, isso aí é com o meu representante, eu não vou falar nada, ele é quem cuida, né, da minha carreira. Então ele meio que se esquivou aí com relação a isso e falou que é para ser tratado com o empresário dele. De certa forma, gente, é um jogador que, primeiro, é uma grande aposta. Se você vê os vídeos dele, né, meu amigo Vitor Cunha, por exemplo, do Scout Alvinegro, até postou um vídeo agora há pouco, falando que ele chega e farda, chega e joga. Ele é um meia atacante de muita habilidade, ótimos números. Eu já fiz uma análise aqui no canal, depois dá uma olhada aí, porque a análise foi muito bacana. E essa informação é interessante. Eu acho que o Lucas Assad é uma das grandes promessas aí, umas ótimas promessas do futebol sul-americano aí, né, desses últimos anos. E aí, o que você acha? Lucas Assad no Galo seria uma boa? Chega para jogar ou não? Eu acho que é um jogador interessante. Já saiu informação de que o Atlético estaria negociando com outros jogadores ali para a posição, estaria, né, em algumas frentes aí, inclusive o Lucas Assad. Vamos ver, se vier ele ou vier alguém melhor ainda, tá tudo certo, mas espero que venha um jogador de qualidade. O que você acha? Lucas Assad no Galo, uma boa ou não? E por fim, vamos falar do Hulk. Tem notícia, tem informação? Vamos lá, vamos trazer então a informação. Primeiro, meu amigo Vadson postou aí, ó. Hulk e a diretoria do Galo devem se encontrar novamente nesta segunda-feira para talvez definir a sua situação. O Tanaka trouxe essa informação também, tá? O clima da conversa foi bastante agradável
e que o atleta não se mostrou resistente nem irredutível. O projeto começou a ser desenhado no fim de 2025, formação da Itatiaia. Aí está o projeto Hulk, que foi falado, né? Uma estátua na esplanada da Arena MRV, uma porcentagem da SAF após ele se aposentar e um documentário aí sobre o fim da carreira do Hulk, sobre, enfim, a história dele no Galo, né? E aí o Watson postou uma outra informação, ó. Uma das possibilidades da contraproposta do Hulk, que será feita ao Atlético, é da sua renovação de contrato por mais um ano. Seu contrato se encerra em dezembro de 26. O Fluminense oferece ao jogador um contrato maior e com isso o Galo teria que igualar a oferta para a sua permanência, né? É o que está sendo especulado. O Betinho do Fala Galo até trouxe uma informação que, na verdade, ele tem um contrato de 2 anos, sendo o primeiro, né, até o final de 2026, mais um ano que seria ativado por metas. Então, se ele bater as metas, aí seria até o final de 2027. O problema é que o Hulk pode ser um reserva com o São Paulo, ele pode não bater essas metas, ele não sabe quais são as metas, mas ele pode não bater essas metas, e aí ele vai querer, obviamente, uma estabilidade de mais um ano de contrato. Interessante, ele está pensando então em jogar pelo menos mais 2 anos aí, físico para isso, ele se cuida, ele tem. Então, gente, hoje ainda a reunião, tem debate Galo, 8h30, para a gente falar mais sobre essa questão do Hulk, sobre reunião e tudo. Então, hoje à noite a gente já pode ter a definição, mas a informação é, ontem eu trouxe, inclusive, na live que eu fiz aí, né, sobre o Hulk, sobre a reunião que havia se encerrado. O Hulk saiu bem, saiu feliz, gostou do que ouviu, mas que haveria uma outra reunião. Aí hoje tem essa informação. Haveria, então, vai haver uma outra reunião para resolver, para bater o martelo com uma contraproposta do Hulk. E a gente acredita que tem a ver com, agora mais futebol, né? O Atlético fez uma proposta mais ali fora do campo. Agora dentro de campo, vamos ver aí o que o Hulk vai pedir para o Galo e se ele fica ou não, mas esse martelo deve ser batido hoje, tem uma chance muito boa. E aí, você tá torcendo pro Hulk ficar no Galo ou não? Comenta aí, deixa o like no vídeo. Como será o fair play aqui no Brasil e para quais séries? Vamos lá, sem Lero. A ideia é começar a aplicá-lo no Campeonato Brasileiro desse ano. E esse fair play financeiro, ele tem como grande objetivo, isso é importante, fazer com que os clubes não gastem mais do que aquilo que eles arrecadam. Então, o fair play financeiro não foi criado para diminuir a distância entre Flamengo e Palmeiras para os demais clubes. Pelo contrário, ele foi criado para que São Paulo, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, Internacional, entre tantos outros, não prometam que paguem e não paguem, tá? Esse é só para ser bem claro. Então, vai haver um escalonamento das punições e das exigências. Num primeiro ano de adaptação, há menos cobranças. Você não pode fechar no vermelho. Você não pode ter um prejuízo de determinado valor, sob o risco de sofrer sanções. Você não pode, a partir desse ano, se comprometer a pagar alguma coisa e não pagar, senão as punições virão e virão de forma escalonada, cada vez com cifras e com condições piores, tá bom? O Matheus Avelar. Nicola, o Frossard disse que o Galo tem negócio adiantado com um ponta e um lateral direito. Sabe quem é? Segundo ele, é nome que ainda não foi especulado. Eu vi as informações do Frossard, para mim, um dos melhores setoristas do Galo na atualidade. Não consegui avançar em relação a esse lateral direito. A grande novidade do Atlético diz respeito a Maicon. E aí, só para explicar a operação, eu conversei antes de gravar e começar essa live com o pai. O pai não, o empresário ele é pai do Lianco e é também empresário do Maicon, né? O Marcelo Vojinovic. E eu perguntei para ele como é que estava funcionando essa proposta do Galo. O Atlético fez ao Shakhtar a mesma proposta do Corinthians. O Corinthians ficaria com o Maicon em definitivo, deixando 50% dos direitos econômicos para o clube ucraniano. O que pegou em relação ao Corinthians é que o Corinthians quer fechar um contrato de 2 anos com o Maicon. Para o Shakhtar é um negócio ruim, porque daqui 1 ano e meio o Maicon já pode assinar um pré-contrato. O Shakhtar queria que o contrato do Maicon com o Corinthians fosse de 3 anos. O Atlético ofereceu os 3 anos que o Corinthians pede, tá? O Atlético ofereceu os 3 anos que o Shakhtar pede. Pelo que eu conversei com o Marcelo, as 2 propostas estão na mesa do Shakhtar e o Shakhtar deve definir pelo Galo. O que pode acontecer? Se o Corinthians perceber que está perdendo o Maicon para o Shakhtar, aí o Corinthians pode ir, peraí, então vamos lá.
só vai acontecer com 3 anos de contrato, então eu ofereço 3 anos de contrato para o Maicon que precisou aceitar uma redução dos seus salários para permanecer no Corinthians, e ele tem direito, tinha direito até o contrato do ano passado a R$ 1.200.000 por mês. O Corinthians alegou que por conta de uma série de readequações financeiras precisava reduzir os custos. O Matos está contando que há alguns dias já não conversa com o Galo. A grande verdade envolvendo o Rony diz respeito ao fato de o São Paulo só querer liberar o Rony depois que o Atlético contratar um atacante para a posição dele. Tá? Enquanto esse atacante não chegar, a ideia do Atlético é postergar essa negociação.